Mulher esquizofrênica e anulação do processo. Existe alguma relação entre esses dois temas? O Ministério Público, ele tem diversas funções. Ele não atua somente na esfera penal, como a maioria da população tem o conhecimento. A sua atuação, ela vai muito além. E uma delas é justamente a defesa dos incapazes. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma do STJ que anulou um processo no qual não houve a intimação do Ministério Público para atuar em primeira instância, apesar de uma das partes ser uma mulher com esquizofrenia. O artigo 178 do Código de Processo Civil determina: o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam, inciso 1º, interesse público ou social, 2º, interesse de incapaz, 3º, litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Portanto, de acordo com o artigo que eu acabei de fazer a leitura, o Ministério Público tem que ser intimado nas ações em que existem interesses de incapazes. E o caso que vamos comentar, o processo ele foi anulado justamente porque não houve a intimação do Ministério Público e os direitos de uma mulher com esquizofrenia não foram devidamente observados. No caso concreto, uma mulher com esquizofrenia ingressou com uma ação pedindo ao seu ex-marido e aos seus filhos que estes fossem obrigados a morar com ela ou custear sua moradia em um local especializado em função da sua doença. Em primeiro grau, o juiz negou os pedidos. De acordo com o entendimento do juiz, não haveria responsabilidade do ex-marido, já que o divórcio ocorreu há mais de 2 décadas. Com relação aos filhos, esses não teriam condições financeiras para auxiliá-la. Portanto, essa mulher perdeu a ação. O Ministério Público recorreu dessa decisão, observando que ele não havia sido intimado para atuar no processo, sendo esta uma causa de nulidade processual. Por quê? Porque a lei determina a sua atuação. E quando a lei determina algo, a desobediência a um dispositivo legal, a sanção é justamente a anulação. Ocorre que o Tribunal de Justiça Local confirmou essa sentença e considerou que a mulher não poderia ser tratada como uma incapaz, tendo em vista que ela ainda não havia sido interditada. Por isso, era desnecessário a atuação do Ministério Público. Essa questão chegou ao STJ, que entendeu de maneira diversa. Perante a Corte Superior, o Ministério Público argumentou que seria irrelevante a existência de prévia declaração judicial de incapacidade, pois a doença mental da mulher já era conhecida à época em que ela ajuizou a ação. Assim, se estivesse atuando no caso, o Ministério Público poderia ter proposto uma ação de interdição para declarar a incapacidade da autora. Os direitos dessa mulher foram nitidamente violados. A relatora do recurso especial, a ministra Nancy Andrighi, entendeu que houve prejuízo à mulher e que o fundamento do acórdão, que é a decisão do tribunal, não se sustentaria. Essa questão da mulher não ter sido interditada e, por isso, o Ministério Público não seria obrigado a ser chamado no processo. A magistrada lembrou que, segundo a jurisprudência da Corte, somente podem propor o pedido de interdição aqueles listados no artigo 747 e 748 do CPC, que é o Código de Processo Civil, que no caso concreto seriam os filhos e justamente o Ministério Público. E prosseguiu: não é razoável imaginar que os filhos pediriam a declaração de incapacidade da mãe, sabendo que eventual decreto de interdição poderia atribuir a curatela a algum deles. O potencial conflito de interesses, pois, é bastante evidente. Sendo assim,
Diante deste quadro fático, o único legitimado, indiscutivelmente isento e potencialmente interessado em avaliar o pedido de interdição seria justamente o Ministério Público. Mas, em primeiro grau, o órgão não teve a oportunidade de adotar outras medidas para proteger os interesses da mulher, como pedir esclarecimentos, inclusive sobre a situação econômica dos filhos. Essa é uma decisão muito interessante que protege o direito dos incapazes.